foi a espinha dorsal, que permitiu a formação de uma noção de nós. E a China conseguiu isso, conseguiu se unir ao redor de seus objetivos. A China conseguiu aquilo que parecia muito difícil conseguir. Em primeiro lugar, a China conseguiu acreditar nela própria. Isso é muito importante. Eu acho que o Partido Comunista Chinês teve a capacidade de tocar não só no coração, mas no interesse das pessoas. Deu emprego para muita gente, né? Eu acho que a luta contra a pobreza é muito importante. Eu acho que aí nós temos que nos unir todos, no mundo. A pobreza existe, você tem que diminuir a pobreza, tem que lutar pela vida, né? Eu acho que, nesse caso, a China ajuda, pode ajudar bastante, porque dispõe mais de recursos do que nós dispomos. Eu acho que é positivo que haja troca de informações, trocas culturais. Quanto mais você for capaz de entender o outro, é melhor.